Gamecast, bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Gamecast direto da Expert 2022. Martinha, tudo bom? Tudo jóia, ainda que você. Tudo bom. Eventão, hein? Martinha, você sabe que eu fico tão feliz que eu prefiro muito mais você do meu lado do que o André. Mas você sabe que ele fala a mesma coisa pra mim, Não Deck? acredito. Sério. Olha que coincidência. Eu acho que eu sou a preferida do Gamecast. É muita coincidência. É muita coincidência. Ô Martinha, hoje estamos com mais 3 convidados fantásticos aqui. Ao meu lado esquerdo tem um fofucho. Um fofucho. Já gravou o Gamecast com a gente pop. também. Número 20, 30, 40 talvez, sei lá. E está de novo com a gente, bem-vindo Rodrigo Cohen. Obrigado, Martinha, Beto e Deck, prazer estar com vocês. E ao meu lado direito temos 2 figuras icônicas no mercado financeiro. Esse aqui, que as pessoas não estão vendo, que eu estou colocando a mão nos ombros dele, Daniel Braga. Ele que foi fundador da BR Advisors. Maravilha. Que ano isso? 2013. 2013. Tá gigante hoje, de tamanho e todos os sentidos, né, Dani? Um grande prazer aqui. Cara. O Dani já gravou com a gente, na verdade, Martinha, você não sabe, na Expert em Floripa. Só que infelizmente o áudio não foi pra frente. Deu algum problema com o áudio lá e a gente não conseguiu aproveitar. O cara é trader nato. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais com ele, mas ele opera pra cacete também. E aqui, do nosso lado também, João Tonello já gravou com a gente também, Gamecast, lá de Brasília, um piloto de... Agora ele fica postando, Dani, mais foto de carro e bolsa da Louis Vuitton do que trade. Tem um tênis aqui dele maravilhoso. Depois se a produção puder mostrar o tênis dele de alguma forma, cara, isso aí um dia eu chego lá, meu. Fazer um malabarismo, tirar o tênis, mostrar. Obrigado, Betinho. Obrigado, Marta, Cohen. É um prazer estar aqui com vocês. Boa. Ô, Dani, eu vou começar com você, cara, que você é o cara mais legal aqui dessa mesa. Pô, e a gente tá em falta contigo, cara. A gente ficou te devendo lá aquele último Gamecast que a gente gravou que não foi pro ar. Cara, conta um pouco da sua história. Eu acho que o do Cohen e do João também a galera conhece. Conta um pouco da sua história, que nem você falou, fundação lá em 2013 e o que vocês vêm fazendo, o papel de assessor, o papel de trader, enfim, que é um trabalho muito legal aqui. Então, Betinho, deixa eu passar um pouco pro pessoal. Meu nome é Daniel Braga, né? Sou responsável pela um dos fundadores da BRA. A gente criou lá em 2013 uma assessoria voltada ao trader, né? Ela foi construída baseada na seguinte pergunta: o trader precisa de assessoria? Precisa de um assessor? O assessor faz diferença na vida do trader? Então a gente passou o tempo todo construindo soluções que hoje tem até um monte que são difundidas no mercado, que a gente criou lá atrás com a vinda do WhatsApp. Vocês já fundaram com esse objetivo? Não tinha esse objetivo. Esse objetivo, ele aconteceu a partir do momento que veio o MetaTrader 5 para o Brasil. Porque antes de ser assessor, eu sempre fui trader. Então, na verdade, eu me encantei com a plataforma MetaTrader. Eu falei, cara, aqui eu vou poder pegar minhas estratégias, colocar ali e vou ser disciplinado, enfim, né? Aí eu comecei a estudar a plataforma e comecei a entender que no mercado não tinha a assessoria ao trader. A plataforma era extremamente difícil de conectar, difícil de entendê-la. E aí eu fui começando a ensinar as pessoas de forma gratuita, tá? Tinha um grupo no Facebook, MetaTrader Experiências, né? Eu comecei a ajudar as pessoas e aí as pessoas começaram a querer vir para minha assessoria, mas meu intuito não era esse, meu intuito era de fato ajudar as pessoas. E era um negócio muito diferente do que é hoje também, né? Exatamente, começou a dar muito certo. E aí a partir dali eu comecei a ver como esse público trader é carente de atendimento, de análise, de soluções para ele. Então foi uma época em que 2014, meados de 2014, nenhum assessor queria saber de bolsa. Cliente de home broker, então, pagando corretagem fixa. Eu lembro disso. Ninguém queria, Martinha. Absolutamente ninguém. E a gente remou totalmente no sentido contrário às assessorias. A XP é um oceano de captação, no sentido positivo da coisa. E todo mundo que era trader, entra na XP, acaba procurando a BRA pela qualidade da assessoria ao trader. Então
assim foi construído. Boa. Você pensa que hoje a dor do trader em relação à assessoria é a mesma de 9 anos atrás? Olha, a principal dor do trader, no final das contas, é ganhar dinheiro, né? É difícil, né? Sim, Enfim, a gente sabe que é uma profissão onde um percentual pequeno ganha, tá? Essa é a principal dor. Porém, assim, a dor do atendimento continua, porque hoje você tem uma indústria muito focada em dar corretagem zero, cashback, tudo coisa gratuita. E na hora, só que ninguém está muito preocupado ali em dar a qualidade do atendimento, atender esse cliente, sabe? Então é um negócio que faz diferença sim na vida da pessoa, né? A gente é muito preocupado com o resultado, com a LTV do cliente, ou seja, o quanto esse cliente vai durar e o quanto a gente pode agregar para fazer esse cara ganhar dinheiro, né? Então, e mostrar para ele que a vida também não é só o trade tem que ser feito com um percentual pequeno do seu patrimônio, principalmente se você não sabe nada, né? Iniciante, então o maior erro de todos é a alavancagem, enfim, a pessoa entrar com um patrimônio muito grande sem conhecer e tem que entender que existe uma curva de aprendizado que pode durar alguns anos para conseguir um retorno. Então, Ô Cohen, você concorda dessa questão da maior dor do trader? E, cara, o que você traria de soluções para essa dor que você enxerga hoje? Ou pelo menos da forma como você vem trabalhando? Então, eu acho que o trader ele tem essa dor de não ganhar dinheiro. É óbvio, a maioria não ganha, a gente sabe disso, mas não é só com o trader. A maioria das pessoas não tem sucesso máximo em todas as áreas, né, que elas atuam. São, em geral, medianas para baixo. Então, o trader é aquele negócio, estava ontem falando, né? O trader a gente fala que é Fórmula 1, mas talvez nem na Fórmula 1 você tenha a mesma vida do trader, que você tem que acordar todo dia, começa do zero. Todo dia você tem que ir lá, abrir o mercado, faz uma operação, ver se vai ganhar, gerenciamento de risco, limite, meta do dia, se tiver meta, limite de perda, se tiver limite de perda. Tem tanta coisa, talvez na Fórmula 1 uma vez a cada 2 semanas você vai lá, né, para poder competir de verdade. Antes é treino, o trader todo dia. Aí fechou uma semana bem, segunda semana começa de novo. Aí fechou o mês bem, dia primeiro, de novo tá lá treinando para começar do zero. Então por isso que, então assim, eu acho que uma das coisas é uma necessidade de você ter uma alta performance todo dia, a todo momento. Então isso já é uma coisa que o ser humano tem essa dificuldade, né? E aí a gente vem naquela pergunta, que até eu estava conversando com o Dani agora, quando a gente se encontrou, que é o seguinte, a importância da diversificação. Porque a pessoa pergunta, todo trader que tem aquela dúvida, e aí, dá para viver de trade? Trade dá pra viver, né? E aí, eu quero viver exclusivamente de trading, é isso, dá pra viver, é verdade, é mentira? E aí a resposta é aquela, pra quem consegue ganhar dinheiro com trading, a resposta é essa. Dá pra ganhar dinheiro com trading, mas talvez você não vai querer viver o resto da sua vida com isso. Porque vai chegar um momento, você vai ter o dinheiro, você vai querer investir em outra coisa. Você vai querer poder viajar uma semana, viajar um mês, ficar um dia não operar, fazer uma coisa. E se você fizer só aquilo, todo dia você vai fazer aquilo. É um caminho natural, né? É um caminho natural. Então, a vida de você viver full time de trading dá, mas vai chegar um momento, você pega aquele dinheiro, você vai investir em outras coisas, até num negócio, ou de repente em investimentos mesmo que vão render, fazer o dinheiro trabalhar por você, né? Que as pessoas gostam de falar. E aí, você não vai mais viver só de trading. Automaticamente, o melhor que você seja, você vai ver de outras coisas também. Então, acho que isso é uma coisa importante de deixar. E a segunda coisa, que eu acho também que o Beto falou, qual é a solução para isso? O trader, ele é um ser humano, o trader também é gente, né? A gente fala disso, né? O trader também é uma pessoa, né? Será? Eu gosto de falar que eu acho, de vez em quando, o trader também é gente. E assim, o trader ele é muito solitário, muito sozinho, né? Então, quando você tem um grupo que está junto com você, seja num chat, como o Tonelo faz, né, pessoas sendo acompanhadas, sendo acolhidas, seja numa assessoria, eu acho que a probabilidade que você tem de levar o trader para um resultado melhor, ou pelo menos para não morrer no meio do caminho, é muito melhor, é muito maior, né? Então, eu acho que essa é uma grande forma, é uma das formas que você tem de melhorar o ambiente. Ótimo. E você, Tonelo? Cara, eu vejo que quando a BRA traz soluções para o operador, ele traz não só uma solução imediata da operação em si, de como fazer de forma automatizada, fazer de forma manual, fazer de qualquer forma que seja, ele traz soluções para vocês. Então, a BRA hoje traz uma quantidade tão grande de soluções para o operador que ele, como o Cohen bem falou, né, Cohen, o cara se sente muito sozinho mesmo, né? Então, quando você tem ali um grupo específico com várias soluções que te abraça, que te mostra como funciona, que consegue trazer para vocês
até mesmo a parte de imposto de renda, calculadora, tudo é oferecido, né, Dani? O trader tem tudo lá dentro. Então, assim, eu acho que quando você resolve esses problemas do trader, principalmente, o cara sempre fala assim, né? Quando eu ganho pouco, quando eu perco muito. Você já ouviu essa frase, Dani? Perde de copinho, não ganha de copinho e perde de balde. Já ouviu, Coen? Só um pouquinho. Tem umas mais pesadas, né? Enfim. A gente sempre escuta isso. Por quê? Porque o cara, às vezes, ele está preocupado muito naquela ideia mental de taxa de acerto. Então, aquela ideia de eu preciso acertar, e gera uma ansiedade. Então, eu acho que a pessoa ter ferramentas para aprender, ferramentas para ser acompanhado, faz com que ele acabe desenvolvendo melhor o operacional dele, faz com que ele acabe conseguindo melhor crescer no mercado. Então, acho que faz bastante sentido esse acompanhamento para que não seja sozinho, que é um problema que o Coen falou. Cara, você sabe que eu estava conversando com um amigo meu na semana passada, um dos meus melhores amigos, e ele virou trader no momento da pandemia ali, enfim, e hoje ele ainda faz uns tradezinhos. Cara, ele tava falando, o dia que eu ganho R$1.000 tá tudo certo, o dia que eu perco R$1.000 tá tudo certo. Então eu falei, cara, no final das contas, você tá estudando, se matando, trabalhando, ficando nervoso, pra sair no 0 a 0. A sua conta não fecha. Né? Então você tem que pensar numa relação risco-retorno. Ele falou, pô, nunca tinha pensado nisso, não sei o quê. Então é interessante, cara, a gente tá falando de ferramentas, de soluções aqui, de dores, mas tem algumas coisas muito básicas pra gente que tá no dia a dia disso e não consegue enxergar, né, Martinho? Exatamente. Aquele arroz com feijão que às vezes a galera esquece e é aí que tá o que vai fazer virar ali, né? É esse detalhe, tipo, o risco-retorno é a coisa mais básica pra gente. Pra gente que fica aqui, que toca sala, né? Pra gente é muito natural falar disso, mas às vezes quando você tá ali operando, fica nessa, ganhei o mesmo tamanho que eu podia perder e beleza, aí você entrega e fica no zero, você gasta tempo de vida, gasta o seu dinheiro, fica pagando taxa e não tem retorno nenhum. Olha, Martinho, coisa básica. A maioria dos traders que eu conheço, depois de entender o operacional deles, eu consigo identificar uma forma muito clara da pessoa fazer o operacional dela, às vezes, dependendo de operações, por exemplo, de noite, com o mercado fechado. Você consegue definir uma estratégia hoje com a tecnologia com o mercado fechado, ou seja, você vai seguir, você vai ser disciplinado, você vai ter mais chance de ganhar dinheiro e você vai estudar com o mercado fechado, o próprio mercado. Então, com a cabeça tranquila. Muito mais tranquilo. Então, acho que assim, muita gente fica com overtrading ali em frente à tela, fazendo um monte de coisa e não precisa. Então, por isso que, voltando à história do MetaTrader, das operações automatizadas, eu sou muito fã por conta disso. E sobre soluções, eu tenho muita inveja dos três aqui, porque o analista ele consegue ajudar o cliente, né, de uma forma muito mais fácil, né, ali na sala. A Martinha, o Coen e o Tonello, eles ficam ali ao vivo atingindo tantas pessoas no que é mais importante para o trader, né, que é o operacional dele, o dia a dia. Isso é muito bonito. Se eu pudesse ser analista um dia, eu adoraria. Ô Dani, o pessoal comenta, o Tonello pode falar um pouco melhor aqui, que você opera que nem um cavalo. Não. Queria que você falasse aqui o que você opera, como é que é o seu dia a dia em relação a isso, enfim, se você opera todos os dias ou não. Eu opero todos os dias. Eu acho que dificilmente eu não opero um dia. O que acontece? Eu opero ações, tá? Sempre day trade, até meio-dia ali, primeira hora do dia, onde tem mais volatilidade. Eu opero o gráfico diário, tá? Cara, é o que o Martinho falou ali um ponto. O simples, em geral, é o mais fácil. Se pegar o meu setup, é ridículo de simples. Óbvio que eu não vou ficar falando o que é, tá? Desculpa. Mas é muito simples. É absolutamente fácil. O programa no final do dia, minhas entradas e saídas no day trade ali, se aproveitando de uma distorção no início do dia. Interessante. Você opera day trade no gráfico diário? Isso. Interessante, né, Martinho? Pega a abertura, pega o fechamento do dia anterior. Dia anterior, por exemplo, fácil, tá? Pegar um ativo que fechou muito mal, por exemplo, tá com volume, eu olho muito relatório, tá? Eu tenho lá, eu leio muito demais, tá? Eu misturo análise técnica com fundamento o tempo todo, tenho uma base fundamental. E eu entendo ali o que eu posso fazer no início do dia, que seria uma distorção. Às vezes a ideia é pegar um ativo que está subindo 2 e o ativo de repente cai 4, sabe? Perfeito. Eu me Retorno à média. ali. É isso. No início do dia o que eu gosto de fazer com o dólar. Isso. Maravilhoso. Esse tipo de operação eu acho que eu não faço, né, Rodrigo? Talvez. Eu vou falar um negócio, viu? Não manda mensagem pro Dani entre 9 e 11, que é só trading. Depois das 11, o Dani é o Dani de novo. Mas isso é muito bom. Foco. Não, então, mas falando sobre isso, eu sou analista, mas estou deixando de ser, né? Há 4 meses que eu não dou call.
Então é quase menos que eu opero para mim. E para mim está sendo uma mudança muito boa de vida, porque eu estou podendo voltar a sentir que é uma coisa que para o Dani é muito bom, porque ele atende, né, os clientes que sentem a mesma coisa que ele. Então o analista é bom, né? Eu posso falar como analista também, porque você ensina, você vê qual é a melhor alternativa para o cliente naquela hora, né, para o teu seguidor naquela hora. Mas enquanto você trada, você também tem esse outro lado de poder sentir 100% o que o cara sente. Então esses dois lados, poder viver esses dois mundos é uma coisa mais muito empático. boa. Mas acho que eu também já operei na física também, então a gente conhece, a gente sabe o que é ser analista e não poder executar, e sabe o que é estar ali com a dor daquela pessoa e entender exatamente o que dói, porque às vezes fala assim, é só dinheiro, cara, não é só dinheiro. Não é. É uma coisa, é muito mais profundo do que isso, perde sono, não come direito, fica chateado dias, é horrível, é horrível. Então, não se trata só de dinheiro. Não. Day trade, mercado financeiro, no fim das contas, não é só dinheiro. Não dá para reduzir tanto assim. A gente fala que dinheiro é um meio, né? Mas as pessoas têm mania de colocar isso lá no fim, é por isso que embanana tudo o negócio. Mas acho que é isso. A gente tem uma visão... Eu já fui assessora também. Então, já fui trader na física, assessora de investimento, e agora eu sou analista. Então, eu conheço as 3 pontas, as 3 dores, sei quais são as dores do assessor, porque... Eu acho que não é tão fácil atender o cliente trader, porque a demanda é muito alta, é muito rápido, né? Você precisa ter... E é muito difícil. Eu não sei hoje como é que vocês lidam com isso, mas 10 anos atrás era 1 a 1 no telefone. Não tinha um grupo no Zoom, não era assim, né? Então, era uma demanda muito alta para um cara que precisava de uma solução rápida, e às vezes você não tinha tanto tempo para atender todo mundo. Agora... Martinha, o WhatsApp salvou muito. Acho que você não pegou a época de WhatsApp quando você era assessora. Porque eu lembro bem, quando eu cheguei na XP, você era analista. Aí Em 2012. Então, em 2013 ela era analista. Era 12, 13, 14. Então, o WhatsApp salvou a gente. Hoje a gente consegue criar soluções no WhatsApp muito boas. Você consegue criar escala no atendimento, lista de transmissão. Por exemplo, eu sei os clientes que têm Petrobras e custódia. Quando eu vejo alguma coisa em Petrobras que saiu de fato relevante, você dispara direto para a lista de transmissão de Petrobras. Você etiqueta lá, faz um WhatsApp. Então, o WhatsApp deu um poder de entrega no negócio de assessoria gigante. E as pessoas querem falar no WhatsApp, cara. O WhatsApp é onde você fala com a sua vovó, seu tio, todos os seus amigos. Cara, tá lá. Cara, esse é um ponto que eu queria bater aqui nessa tecla com vocês, né? Ontem a gente estava reunido aqui e eu perguntei pro pessoal, tava o Dato e o Rafi da Eleven, tava o Raoni Rossetti, que aliás você tava falando do Meta, o Raoni também tava falando quando trouxe o Meta aqui pra XP, né? Santo Raoni. Como é que vocês veem o mercado, desse mercado de trading especificamente, daqui pra frente, né? O Dani tá falando em soluções via WhatsApp, automatização. Como é que todos vocês enxergam isso, não no curtíssimo prazo, daqui 6 meses, mas os próximos 2, 3, 4, 5 anos, assim? Quer, Tonelo? Vamos lá. Assim, o que acontece? Sempre o mercado traz sempre inovação, mas tudo que a gente vai observar no mercado resume a conseguir ganhar dinheiro. É sempre isso, né? Então, assim, cada vez mais a tecnologia vai abordando novas técnicas, novas soluções, novas informações. Mas tudo vai se resumir a conseguir fazer aquele cliente se tornar rentável. Se você não tiver um cliente que ganha dinheiro, esse cliente morre. Então, é muito importante sempre que a gente tenha clientes que ganhem dinheiro, né? Então, sempre no começo, quando eu comecei como CGA. Então, eu tive o CGA antes do CNPI. Então, eu clicava o dinheiro de uma empresa, de um tabelião. Então, para mim, era difícil pra caramba. Porque, cara, o cara colocou uma grana lá dentro. Muito mais do que eu podia operar. E aí, pra mim, tomar um loss me doía pressão, demais. Né? Putz, pra caramba. Aí o que eu fiz? Tirei o negócio do dinheiro e deixei só os pontos. Olha, deixa os pontos aí, que ponto, também não sei nem quanto vale isso aí de cabeça, vou ficar operando só ponto. Aí fiquei operando só ponto, encaixou operacional, né? E aí cada vez mais, como o Dani bem falou, que veio o WhatsApp, veio mais inovações de automação, facilita bastante você ter acesso a mais informações. Agora, cada vez mais, Betinho, eu vejo que tem pessoas que fazem operações assim meio que na sorte, né? Eu acho que cada vez mais a gente conseguindo compilar dados, conseguindo automatizar dados, cada vez mais tem espaço para bots, né? Então, por exemplo, eu sempre tive alguns setups que eu colocava de forma automática, só que eu sempre tive dificuldades de conseguir fazer o bot entender o que eu queria.
hoje eu já consigo dentro do meu setup. Tem números que não dá para fazer, que ainda vai desenvolver, ainda vai melhorar. Mas, por exemplo, hoje tem um bot aí meu que está rodando já há 4 meses, cara, invicto no dólar. Então são 4 meses rodando para frente. O cara colocou R$5.000 lá, na Smart Bot que está rodando, está com 2.000 e tanto, é quase 50%. Estilo copy trading. Estilo. E aí, o que eu faço nesse bot? Ele entra automaticamente por uma leitura de dados. Então, uma leitura dinâmica de dados dos últimos 30 dias. E ele vai, na medida que vai fazendo aquilo, eu só posiciono ele em sentido de o dólar hoje, por causa de uma questão de juros, é para cima ou para baixo? Poxa, para mim o dólar, ele sempre vai estar ligado com juros, sempre. Então, os juros ele vai balancear o mercado. Então eu vejo, poxa, o dólar hoje é para cima ou para baixo? Eu pontuo isso para o bot. Se tiver de acordo com a leitura técnica do bot, ele vai operar. Cara, em 4 meses ele fez 50%. E o drawdown do bot, que é o quanto o bot pode perder ali, a maior queda do bot em qualquer momento, foi de 9% do patrimônio. Então, assim, um drawdown baixíssimo, um payoff positivo e ainda uma gestão fundamentalista e técnica somado. Então, assim, na minha opinião, cada vez mais a gente vai ter um recurso para trazer uma questão automatizada, uma automação. Cada vez mais vão ter bots, cada vez mais vai ter essa questão de dados para a gente chegar em operacionais, né? Cada vez mais o robô vai tomar conta do mercado, na minha opinião. Coen tá um pouco nesse caminho também, né? Sim, mas eu tenho um pouco, eu vou e volto, né? Então eu gosto muito desse caminho de robô também, né? Já estudo isso. Quando o MetaTrader veio para o Brasil, referência total também, no mercado de MetaTrader. Né? Naquela época você era minha inspiração ali. Que isso, quem sou eu? Então eu gosto muito disso. Também eu venho da área de desenvolvimento, também então desenvolvi, eu acho bem legal a parte de robô, de setup. Mas eu acho que, complementando o que o Tonello falou, eu acho que o mercado cada vez vai ser mais competitivo, vai ter mais informações, só que todo mundo vai ter as informações, né? Então eu acho que quem se preparar mais, quem estudar mais e quem principalmente não entrar na eterna briga de setup, price action, fluxo, fundamentos, day trade, swing. Tá segregando tudo muito. Qual é o melhor ativo, qual é o melhor time frame, a minha técnica é melhor que a sua e tal. Eu acho que se você for mais aberto a evoluir com todo mundo, você não vai ficar, né, para trás. Então acho que esse é independente do momento do mercado. Betinho, eu quero um robô de commodity da Martinha, quando ela vai fazer um. A hora que ela quiser. Estamos trabalhando nisso. É verdade, eu já estou conversando sobre isso. A gente precisa entender. Aliás, eu acho que eu sou a pessoa que mais enche o saco da Martinha para fazer essas coisas. É verdade. Brincadeira. Mas isso me interessa super também, né? A gente precisa de liquidez nesse mercado. E tem muito dinheiro ali, né? Tem muito dinheiro ali. É que você já entrou, já estava na análise. Mas eu operava muito commodities na XP antes. Eu sei. O Betinho, outra curiosidade. O Tonello, antes de ser analista, eu conheci ele no Facebook, nos grupos de MetaTrader que eu comentei no início. E ele como interesse em bot, né? Ele foi campeão brasileiro de um campeonato de bot. Tô sabendo, né? Conheço bem também. Olha esse rapaz aí que tá sentado do seu lado, que você tá falando dele. Monstro. Pergunta pra ele o dia que assim, talvez seja muito rotativa aqui a audiência do Gamecast, né? Mas quando ele contou a história dele, cara, eu conheci esse cara em Brasília. Um dia ele pegou um computador do meu lado no café da manhã, num hotel cheio de ministro ali, que a gente tava tomando café da manhã, que tava tendo um evento ali da corretora. E, porra, ele botou e falou, não, peraí que eu vou operar aqui a abertura do mercado dólar aqui. Cara, deu 1 minuto e meio e esse cara tinha ganhado R$2.000. Eu falei, não é possível, cara, deixa eu ver direito esse negócio aqui, porra. É isso, mas 1 minuto e meio, cara. Ele sentou do meu lado, abriu a porra do notebook lá, operou. Uau. Fez uns 2 pau. Cara, mas foi engraçado mesmo. Tinha até mais uma pessoa na mesa, né? Aí a pessoa falou assim, pô, cara, Betinho, olha lá, já fez, acho que foi R$1.500. Já fez R$1.500. Aí, cara, o Betinho tava comendo assim, ele parou, cara. Foi muito engraçado. Foi icônico, cara. Em 1 minuto e meio, o cara fez essa grana. Eu falei, foi muito maluco, cara. Ele parou assim, mas falou, não, vale o deixa eu tempo ver. desse menino, né? Foi bem engraçado. E aí depois você cara. fechou o computador e assim, como deve ser, ou como deveria ser a maioria das pessoas, né? Não necessariamente com meta ou não, porque isso a gente discute muito aqui no Gamecast, mas pô, você fez o financeiro do dia ali, cara, fecha o computador e vai fazer outra coisa, entendeu? Em vez de Vai ficar viver, entregando né? todo, vai entregar todo o resultado, vai ficar operando o dia inteiro. Enfim, é claro, o Dani talvez discorde um pouco disso aqui, pela sua cara, mas a gente discute muito essa situação, que a galera, cara, é impressionante como a grande maioria das pessoas, elas operam, ganham dinheiro no começo e depois elas devolvem. Mas você também opera na parte da manhã. Eu também operava, pra mim, 10h30 ali já tava acabando, 11 horas se eu estivesse sofrendo de manhã. Depois ele fala, cara,
acabou, chega. Mercado à tarde é outro. Martinha, já... quando eu estou posicionado depois do meio-dia, ou quando eu estou olhando Times e Trades para ver quem é o maior comprador, o maior vendedor, é que eu estou fazendo besteira. É porque você está costurando uma rasgada que você tomou mais cedo, é mais ou menos isso. Exatamente. Muito bom. E aí, Martinha, o que mais temos aqui de bom? Olha, eu queria só complementar o que ele comentou sobre bots, que eu adoro essa ideia. Eu sei zero essas questões de programação, então o Felipe tá me ajudando, o Felipe Perígolo, que ele é um gênio. Tudo que eu peço para ele tenta fazer ali. Eu tenho um caderno cheio de estratégia para testar. Alguns são bem antigos, eu quero ver se ainda funcionam hoje. Mas eu acho que o outro grande benefício que as pessoas podem ter hoje utilizando os bots é justamente de conseguir colocar uma máquina operando para o dinheiro dela com uma estatística que justifique ela colocar ali, né? Mostra para ela o histórico daquilo e ela ter paz para estudar, porque tem gente que começa a estudar, já quer colocar o dinheiro no risco, não sabe o que é um cruzamento de média, já está ali boletando e erro operacional pra caramba. Então, o fato de você conseguir participar do mercado enquanto você estuda com o mercado fechado. É muito bom. Deixa o mercado trabalhar lá, teu robozinho trabalhando, confia, né? Fica em paz na sua vida e vai estudar com tranquilidade. Eu acho que isso é outro sossego que a modernidade, né, traz e oferece hoje, que são luxos que na época a gente não tinha MetaTrader, não tinha simulador, não tinha nada, a gente tinha que colocar o dinheiro no risco, era isso. Então acho que as pessoas hoje elas têm muito mais possibilidade de poupar dinheiro nesse início do trader, né, que já está entrando ali no risco alto e salvar uma grana violenta que ela não vai perder, né, como a gente de repente, eu perdi um dinheiro que hoje eu falo, nossa, não precisava, né, enfim. Eu acho que é uma facilidade inteligente. E eu acho que vem muito da segurança também, né? Porque quando a gente fala assim no trader, eu ganho pouco e perco muito, vem da insegurança. Sim. Imagina uma pessoa, por exemplo, assim, cara, Rio de Janeiro, aqui o Dani conhece bem. Pô, você chega no Rio, à noite, você se perde, você vai ter medo. Você vai falar, pô, será que eu vou entrar num lugar? Será que eu não vou? Então é a mesma coisa da estratégia. A estratégia está rodando, você não tem dados empíricos ali para falar, poxa, tantos por cento das vezes que isso acontece, dá errado, tantos por cento das vezes que isso dá certo. Então você fica inseguro. E a insegurança vai te gerar ansiedade. Você vai estar dirigindo à noite lá no Rio com medo. Poxa, será que eu posso vir aqui? Será que eu não posso? Você vai ficar tenso. Agora, se você conhece o lugar, você tem um GPS, porra, o Dani que é lá do Rio está aqui do lado, está te falando qual é o caminho, você está tranquilo. Então, se você conhece a estratégia, o teu medo, a tua ansiedade, ela é retirada da operação. E isso ajuda demais, demais mesmo. Aliás, eu acho que o maior gatilho pra gente fazer bobagem é esse, né? E aí a galera, assim, as pessoas caem naquele looping de fazer com a cabeça atrapalhada, tentar fazer com a cabeça atrapalhada que não conseguiu fazer nem tranquilo, né? E aí só piora. Martinha, um conceito que eu gosto muito é a semi-automatização, tá? Você imagina, você tem uma série de bots que desenvolvem uma estratégia. Eu, por exemplo, eu vou entrar antes de começar o pregão, tá? Eu já tracei os ativos que eu quero operar e como eu vou operar aqueles ativos. E os bots operam, ou seja, eu estou muito mais tranquilo. Quando eu meto a mão, nós somos humanos, tá? Então a gente vai estar sempre naquela dificuldade de... cara, eu opero desde 2005 e ainda tenho isso, de fazer médio e tal, quando eu opero mais manual. Então quando você semi-automatiza a condução do seu trade, principalmente, cara, isso te dá uma tranquilidade, uma vida. É como se você administrasse os seus bots, né? É isso. É mais tranquilo. A gente estava falando disso esses dias, né? Mais tranquilo. E na relação de programação de bots, você acha que para a pessoa física é um business relativamente tranquila? Ou que elas devem partir para um bot já, por exemplo, do Rodrigo ou de vocês? Como que vocês acham que é a melhor maneira da pessoa física conduzir isso? Pô, vocês estão falando aqui de bot pra caramba, pô, me interessei por esse negócio. Onde é que eu procuro? Como é que eu faço? Qual que é a melhor forma? É semi-automatização? É automatizado? É o copy trading? É tudo igual? Enfim, eu acho que é legal a gente trazer um pouco para o pessoal aqui também. Quer falar com ele? Pode ser. Primeiro, explicando o que é um bot, né, para um público, talvez, né, a gente tem que trazer a didática aqui, tem pessoas muito avançadas, estão aqui entre nós, mas eu, né, tenho aqui agora a obrigação de explicar. Bot é um robô de investimento, no qual as pessoas programam uma estratégia, né, pré-definida, e aí passa para o computador só executa aquela estratégia que foi programada, tá? Então, pronto, definimos já o que é bot, beleza. Assim, eu acho que... Qual era a pergunta mesmo, Beto? O que as pessoas devem fazer, onde elas devem procurar? Ah, sim.
que é melhor, qual que é a diferença? Eu acho que assim, existem várias estratégias, não são todas que funcionam com todos os comportamentos de mercado. Às vezes o mercado está lateral, tem estratégias mais de tendência, que vai funcionar melhor. Só desculpa te interromper, porque eu acho que é interessante, já larga um ponto de partida que é o seguinte: você tem bots que podem ser interessantes para um momento e não tão interessantes para outros. É isso. Exatamente. Que a pessoa não tem que ter um bot só e achar que vai um robozinho e vai ganhar dinheiro para sempre com ele. E achar que aquilo lá é a máquina de fazer dinheiro. Não é isso, gente. O bot também erra. A partir desse ponto de largada aqui que eu acho que é importante. Então, e aí o que a Martinha falou, na verdade, o bot também erra, mas quem errou foi a estratégia, né? Estratégia. O bot ele tem que executar aquilo. Ele executa o stop programado. Exatamente. É isso. Exatamente. Então, assim, tem algumas variáveis aqui. Uma delas é o comportamento do mercado. Então, se você tem um robô que ele é bom para o mercado em tendência, talvez o mercado lateral não vai funcionar bem. E vice-versa. Então, você tem que saber que talvez vale a pena. E você também não vai saber se o mercado está em tendência ou se está lateral. Né? E você, para ficar olhando o mercado, então você opera, não bota o robô, não bota o bot para poder operar, né? Então, já que você botou um bot, talvez o ideal seja colocar mais de um, porque aí você vai ter um portfólio, vai ter um para o mercado com uma lateralidade ampla, outro mercado lateralidade estreita, outro com mercado em tendência ampla, né? Um canal amplo, um canal estreito, outro mercado em tendência forte. Então tem fases de mercado diferentes que os bots funcionam diferente. Então talvez se tiver mais de um, diversificar os bots, eu acho que vale a pena. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que você, uma vez optando pela solução do bot, você não pode sabotar o bot. Tem que dar para ele a liberdade dele poder operar. Porque senão é você. Que adianta? Já bateu a meta, vou parar. Perdeu muito, vou parar. Às vezes o robô ele tem o drawdown dele, né, que é aquela diferença entre a máxima até a mínima de perda. Então, ele pode ter você tem que dar a oportunidade dele de perder, de ganhar e esperar um tempo. Uma semana, 2 semanas, um mês, às vezes é pouco tempo para você poder esperar o resultado de um bot. Então você não pode sabotar o bot, tá? Deu loss ou deu gain, deixa ele sozinho, deixa o bot ser livre para ele poder viver, né? Eu acho que um terceiro ponto muito importante é que, em geral, quem opta por bot, né, são 2 perfis. Um deles é o perfil de pessoas que tem um mindset que não permite operar porque vai fazer besteira. Né? Não, tem pessoas assim, né? Todo mundo, eu também tenho bot, também uso bot. Por acaso, nos últimos meses, estou indo muito bom. Estou indo muito bem. E tem um segundo perfil também. Tem gente que também não tem experiência, quer deixar o robô operar. E tem o outro perfil também, que é de gente que não tem tempo. Eu acho que esse é um perfil muito grande. O cara quer trabalhar com outra coisa, tem nada a ver com o mercado financeiro. O cara quer trabalhar, né? As pessoas trabalham, né? Em geral, não sei, né? Mas, em geral. Então as pessoas trabalham. Então, tipo, deixa o robô operar. E no final do dia eu vou ver o resultado. E como a Martinha falou, não é garantido que vai ter resultado bom. Não é porque é um robô, agora é o futuro, tô milionário, vou começar a planejar minha viagem, minha casa, meu carro, né? Meu sapato... e tal. Não, calma, cara, calma, entendeu? Tem que dar oportunidade, é igual um investimento como qualquer outro, tem que se diversificar e saber que você pode ganhar ou não, né? É normal isso, se fosse ganho garantido, todo mundo fazia, né? Acho que é mais ou menos. Exatamente. Muito bom. E eu vou falar um negócio, Coen, cara, parabéns pelo primeiro ponto que você falou, porque parece muito, quando eu fui desenhar a estratégia de bot, é muito o que eu penso mesmo. E assim, como é que é o bot hoje que eu faço, né? Ele tá aí, como eu falei, positivo nos 4 últimos meses. E como que ele funciona? Cara, é muito do que você descreveu no primeiro ponto seu. Então, cara, parabéns aí, concordo muito. Só detalhando aí um pouco mais. Quando a gente teve lá em janeiro uma lei que o Bolsonaro fez que permitiu com que exportadoras tivessem conta em dólar no Brasil, e com isso foi mandado caixa para o Brasil, e com isso o dólar caiu bastante, foi uma das coisas que fez o dólar cair ali, a gente teve uma tendência de dólar de queda muito forte. Então, quando a gente teve essa tendência de queda de dólar forte, o que eu faço ali? Eu desligo o bot de compra de dólar. Eu não quero trabalhar em tendência de alta. Eu quero trabalhar, como você disse muito bem, eu não sei se vai ter tendência. Então, eu faço o quê? Eu ligo lateralidade e queda. E eu deixo os dois ligados em um bot só. E qual que é o legal disso? O cliente não tem que ficar pensando se ele vai fazer isso ou não. Eu penso por ele. Então, eu faço essa análise. Mas espera aí, então dentro de um bot dá para você colocar alguns bots ou algumas estratégias? Exatamente. E aí é justamente a semi-automação, né? Então a gente consegue fazer o seguinte, dentro de um bot que o cliente tem, eu consigo fazer o seguinte, hoje a parte fundamentalista é compra, venda ou lateralidade. Se eu coloco mais, que é tipo tendência de alta e deve-se trabalhar somente comprado, ele vai ligar só o bot de alta. Proibido vender. Proibido vender. Proibido trabalhar lateral. Se for menos, que é somente tendência de queda, por exemplo, que foi lá no começo do ano, Legal. Ele vai trabalhar só vendido. Se eu colocar um mais, ele vai sempre trabalhar a lateralidade, porque eu não sei se vai entrar em lateralidade, junto com a tendência de alta, por exemplo.
Então isso é bem legal para balizar. Então, cara, parabéns aí pela análise. Muito legal. Quem usa, né? A gente usa, a gente sabe. Vocês sabem o que vocês estão falando, isso é o melhor de tudo, né? Por isso que a gente tá aqui. E aí eu tenho uma outra dúvida, cara. Pô, a gente tá falando de trading. O cara pode fazer day trade. Eu não gosto de falar o cara, eu gosto de falar a pessoa, né? Porque eu cada vez mais quero ver mais mulheres operando nesse mercado também, que eu acho que é super importante, até diversidade nesse ponto de vista aqui. A pessoa, ela tá operando, ela é trader. Pô, ela tá lá sentando o dedo, não sei o que e tal. Essa pessoa, ela pode ao mesmo tempo pilotar o robozinho, o bot, e fazer os trades individualmente? Como é que vocês acham que isso, tipo assim, distorce um pouco o racional da história? Não, às vezes é como uma proteção, que algumas pessoas chamam de hedge, né, em inglês, mas como é que vocês enxergam isso? Olha, Betinho, na maioria das vezes quando você intervém numa, vamos supor, tem um bot que eu liguei para operar um determinado ativo. E aí eu opero o manual para zerar o bot, ou aumentar o lote, ou diminuir o lote do bot. Eu não gosto, particularmente porque eu estou intervindo numa estratégia que eu já defini. Então eu não sou muito favorável. Porém, você, sim, com o bot, você pode deixar o bot rodando, quer operar outro ativo, de repente, de uma maneira manual, você opera. É tranquilo fazer isso. Existe a plataforma, as plataformas que rodam bot. Eu, por exemplo, utilizo a OnTick, né, que é uma plataforma e a SmartBot. São duas plataformas incríveis, a experiência de utilização delas é absurda, é muito boa, né? Então eu vejo isso como uma possibilidade. A praticidade que tem dessas duas plataformas é muito boa para o cliente, que assim, cliente não, a pessoa que está começando a operar, então escolher o melhor bot do mercado ali, e depois quando ela avança como trader, é um ponto que eu penso aqui, complementando o que vocês estavam falando, sua pergunta inicial, eu acho que quando o trader ele avança, né, assim, já tem uma estratégia definida, ele pode partir para programar a sua própria estratégia ali. Enquanto ele é iniciante, para ter experiência, sou muito mais colocar um bot, por exemplo, do Tonello, do Coen, por exemplo, se tiver, da Martinha, para rodar, sabe? E aí, se ele tiver uma estratégia própria, ele tem que achar com um desenvolvedor e desenvolver mas é muito dele. fácil. É fácil. Fazer isso é fácil. Não precisa ser ninguém com conhecimento não precisa. técnico. Programação C++ não é uma coisa relativamente barata, tá? Fazer isso. A dificuldade é o trader conseguir escrever num papel a estratégia. Precisa escrever. Essa é a dificuldade. Eu escrevo... A descrição é mais difícil. A descrição. Eu escrevo já há bastante tempo, então o começo é fácil para mim. Às vezes, sei lá, dá um trade idea na cabeça, poder para o trânsito, para o carro ali e escrevo um negócio. A objetividade é difícil, né, Daniel? É difícil, tem que ser muito objetivo. Quantos robozinhos você já colocou para operar num dia só, assim? No máximo que você já chegou, sei lá. Nunca botei mais. Só leve. Mão leve, né, o Coen? O que você tá achando? Quantos contratos em cada, Quase né? nada. Exatamente, aí que vem o negócio. Não faço ideia. Então já entendemos. Mão leve. Ô Rodrigo, não vou falar com você não, vou falar com a Martinha agora, porque a Martinha está passando um pouco por esse processo que o Dani descreveu agora. Como é que você enxerga isso, esse início de automatização, assim, das dificuldades que você vem sentindo, ou das facilidades, enfim, do desenvolvimento dessa parte dos robôs também? Boa. Beto, eu já usei a SmartBot na física antes. Eu tive uma experiência sensacional. Agora hoje, estando do outro lado e cuidando um pouco mais do que vem antes, tipo de bolar... Eu tinha umas estratégias meio antigas lá e deixava rodando e beleza. Agora, como hoje o meio de execução é outro, eu entendo que isso me dá mais trabalho para nós analistas, né? A gente tem um trabalho que é justamente para não passar esse trabalho para o cliente final, que é aí que está o valor da coisa. E acho que a sensibilidade ali de você ajustar fininho ali o indicador para pegar um gatilho legal, para não ficar dando violinada, porque o mercado está muito volátil, a frequência... vou entrar na parte técnica. A frequência está mudando muito rápido. Dólar principalmente, né? Tá dando uns tapas na gente de vez em quando, que eu falo, meu Deus, de onde veio isso aqui? Então, para ajustar isso aí para o cliente, às vezes fazer menos operações, mas pegar uma esticada mais longa. Tô falando de dólar especificamente, tá? Que o índice, eu tô olhando ele de longe um pouquinho ali, que o índice ele não vai muito com a minha cara. Então, eu acho que a minha dificuldade hoje tá nesse, de afinar o indicador ali para entender como é que eu coloco o cliente naquela operação, assumindo um risco que está dentro do drawdown daquela estratégia
e que ele consiga pegar um retorno que fala, cara, um desse por dia aqui tá ótimo, sabe? É isso. E programação, eu não sei nada. Você falou de C, mas não é pra mim. Eu falei, cara, isso aí pra mim... É grego. É grego, é mandar tudo Mas, junto. Dani, no YouTube a gente vai lá, procura isso aí, um pouco de programação desses robôs. Como é que é o... Eu tenho uma certa facilidade porque a gente já trabalha com MetaTrader há muito tempo, né? Então, essa programação C++ é muito parecida com a MQL5. Eu estou falando com uma certa propriedade, mas eu não entendo absolutamente nada de programação. Eu acho o MetaTrader muito pouco intuitivo, não, sabia? É muito ruim, tá? Assim, é muito ruim. Obrigada. Por exemplo, hoje a OnTick e a Smartwatch ele consegue simplificar muito isso, tá? Mas na hora de programar o robô, você vai precisar de alguém... Hoje, o método mais fácil é procurar alguém que saiba programar o MQL5, que é muito próximo das linguagens C++. Então, a dificuldade de você escrever, ser objetivo, como o Tonello passou quando você for escrever a estratégia. E assim, você tem a comunidade mql5.com, acho que tem um monte de desenvolvedor ali, você contrata, ali é bem fácil, não é uma coisa cara, assim. É acessível, né? Eu acho difícil de fazer ali, porque eu não tenho... Eu vejo o Felipe que faz, eu olho e falo, eu tô acreditando em você, vai aí. Mas eu sei que é fácil acessar essas informações se precisar, isso é bom saber. O programador em geral é uma pessoa que não é muito boa em comunicação, tá? Profissional de TI, é engraçado. Mas aí você tem que ser muito objetivo no que você escreve ali para a pessoa, ele vai lá e vai programar, vai de orçamento e vai programar aquilo para você. Tá? É relativamente tranquilo. Tendo uma aula aqui, Martinha. É isso, né? Nós estamos aproveitando. Eu vou poder te cobrar de uma forma um pouco mais veemente cobrar as agora. coisas que eu aprendi aqui, eu vou ter que aplicar amanhã, depois de amanhã. E se você não conseguir aplicar amanhã, depois de amanhã, você tem o Coen ou você tem o Tonello, que você pode ligar para eles, porque o Dani vai estar operando. É vero. E aí você pode... O Dani não vai me atender? Não, imagina. Das 9 às 11, não. Das 9 às 11, não. É isso. O pessoal tá expulsando a gente da sala aqui. Eu acho que a gente nem falou muito tempo, né? Mas estão expulsando a gente aqui da sala já. Acho que estão precisando gravar. Deve ter mais gente aí fora já perturbando aqui para querendo gravar. Ô, Rodrigo. Manda. Muito bom ter você novamente aqui. Prazer todo meu. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Sempre um prazer inenarrável poder estar junto à sua presença. Obrigado. Muito bom também. Eu lembro do Coen na época que ele era assessor ainda. Então, acompanhava a Martinha. Os calls dela de commodity. Conversava com ele no Minhas Lector. inspirações. E aí eu roubei ele lá desses calls Não aí. é? Agora pra gente terminar com a música, né, Martinha? Ou tem alguma coisa antes que eu tô esquecendo? Não, acho que é a música mesmo. É a música? É a música. Vamos deixar o Dani escolher a música dele primeiro? O Betinho sabe, porque na última Expo eu não tinha ideia de música. Eu sou um ser amusical. Sabe aquele cara que não escuta absolutamente nada de Pô, música? você nunca foi numa Caramba. festinha, num show? Não, sim, eu escuto Seus na filhos, festa. seus Cara, filhos. Agora assim- tenho certeza que você tá escutando um monte de música legal com seus filhos lá. Galinha pintadinha. Galinha pintadinha. Já passou dessa fase, seus filhos já cresceram. Não, o de 2 anos ainda gosta. O Arthur Aí? gosta. O Theo já Patati e não. Patatá, tá entrando na fase então. Tá entrando na fase de isso. Patati e Patatá. Que é legal, viu? Patati e Patatá pra criança. Cara, galinha pintadinha é legal Cara, também, cara. Patati e Patatá agora já é UFC, cara. Já tem o Patati do Tough Doe, é bom pra caramba, cara. É mesmo? Tô falando sério, brincadeira Essa eu não. não vi, não. Pô, fala uma aí de rock aí pra mim. Acho que Guns rock N' está Roses. apertando pra pessoa certa, viu? Eu acho que... Acho que eu vou deixar o Coen, cara. Ih, caramba, eu Vai. também não sou bom nisso, não. Vamos lá, galera. Escolhe o que vocês quiserem, Pra gente. gente terminar um programa em alto astral aqui, Alto sempre escolhe uma astral. música legal e Isso. tal. Cara, vamos lá. Cara, eu sou do Meier, né? Tu sabe que do subúrbio do Rio. No Meier a cultura é funk. Na minha infância foi toda funk. Então manda ver. Opa. Vamos Funkão. lembrar um funk aqui qualquer, mas assim, sei lá. Rap do Borel. Boa. Rap do Borel, isso é Boa. legal. Para, pa, 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 É esse pa, mesmo? pa. Eu acho que é esse. Ah, Não é Rio outro. Raiz? Escolhi bem, então. Pô, Rio de Janeiro Raiz. total. Furacão 2000. Furacão 2000. Isso aí. É isso então, né, Pronto. Martinha? É isso, Agradecer aí, pessoal. Muito obrigada, meninos. Coen, Adorei conversar com Tonello, vocês. Dani, Obrigado, obrigado. vocês, um prazer. Obrigado a enorme. vocês. E até o próximo episódio, galera. Valeu, obrigado, um Até, abraço. tchau. Tchau, tchau. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.